Desculpa. Meu nome é Felipe Ribeiro, eu sou advogado, coordenador da área de consultoria da Melo Campos Advogados. Somos um escritório com nada mais, nada menos que 95 anos de história. Então, é um dos mais tradicionais boutiques de Minas Gerais, mas há pelo menos 19, 20 anos é um escritório focado em tecnologia. Então, vamos dizer que é um vovô antenado, muito do antenado. A gente assessora diversas empresas do segmento de tecnologia, entre outros também, mas o foco é esse. E eu, particularmente, eu sou advogado, formei na UFMG e fiz o meu mestrado em Direito, mas Neutralidade e Arquitetura de Rede na UERJ. Então, eu estou caminhando há bastante tempo para a área de tecnologia também. Então, vamos falar um pouquinho para vocês aqui sobre a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Vimos aqui diversas soluções interessantíssimas e até gostaria de conversar com cada um depois, para a gente trocar alguma ideia, pensar parcerias. Mas precisamos entender o que é essas soluções, ou o que é, de fato, que a gente precisa estar atento, né? O que a legislação vem trazendo de atenção, que não só nós, na condição de titulares de dados, porque nós somos essas pessoas, mas na condição daquele controlador ou operador do dado deve estar atento, ok? Então, como bem falaram, vou poupar vocês de algumas questões, vivemos essa era, que é a era da internet das coisas, Big Data, inteligência artificial, e tudo isso utilizam um elemento em comum, que são dados, não é? Não tem como eles funcionarem sem estar trabalhando com dados, principalmente inteligência artificial. Mas o usuário não estava nessa equação econômica, então ele foi trazido para ela. Mas então por que, né, de uma legislação? No Brasil a gente já tem Constituição, Código de Defesa do Consumidor, resumindo, 40 legislações esparsas que falavam de uma coisa ou outra em relação à proteção de dados, vamos assim dizer. Mas a gente tinha uma insegurança jurídica muito grande. E essa legislação ela vem para encampar isso. Nada melhor do que atuar no mercado sabendo que você pode fazer o que você não pode fazer. A segurança jurídica era enorme. A gente não sabia, por exemplo, o que é um tratamento de dados, o que é, até mesmo o conceito de dados tinha no Marco Civil, mas enfim. Isso fortalece a confiança das empresas para poder saber o que pode fazer, a confiança do mercado internacional perante o Brasil, perante as empresas brasileiras, e hoje numa economia globalizada tal como principalmente as empresas de tecnologia, estar restrito ao território brasileiro é quase que impossível, ou não é só um objetivo, né? Então a legislação vem para atender essa insegurança e, como bem disse, os escândalos estão aí, né? Alguns já ditos, Uber, Facebook, mas um dos primeiros foi o na Ashley Madison, que é um site famoso de relacionamento extraconjugal. Alguém tinha conta lá? Estou vendo alguém? Então, se você tinha ou tem, seus dados possivelmente foram vazados em 2015, a época que eu já estava inserido no tema de proteção de dados, e vi notícias de divórcio, suicídio de membros do governo norte-americano, enfim. Então, temos que ter muito cuidado onde inserimos nossos dados. E essa preocupação que o próprio relatório do Gartner apontou em 2017 é o que vai selecionar muito as empresas daqui para frente. Não adianta a gente estar trabalhando num mercado que envolva dados, e aí eu vou explicar que esse envolvimento de dados é muito mais amplo do que a gente imagina, se a gente não oferece para o nosso consumidor, ou nosso cliente, ou exige do nosso fornecedor, ou nosso parceiro, uma segurança. Porque isso vai selecionar. Eu tenho diversos clientes que chegaram em negociações importantíssimas com clientes internacionais e falaram assim, opa, mas me fala aí o que você tem de segurança da informação aí. Não tenho nada. Tipo assim, então tá, infelizmente a gente não pode contratar. Entende? Eu sou uma startup, estou começando, estou buscando um investimento. O investidor vai olhar, o que você tem de segurança da informação? Não tenho nada aqui, é um monte de desenvolvedor aqui, de boné e bermuda, trabalhando, porque o nosso foco é só trabalhar. Infelizmente não vou poder investir. Então, assim, é um ponto que não dá mais para ficar, como bem disse o Dennis, como tendência, tem que ser algo, assim, colocado na ponta do planejamento e executado. Então, vamos seguir aqui para tentar entender um pouco a respeito da legislação, a quem se aplica, quando se aplica, os personagens, os direitos, enfim. Vou tentar fazer um brief bem rápido, porque o nosso tempo está curto, não quero trabalhar também o compromisso de ninguém, mas vamos tentar passar um pouco de informação interessante.
Esse quadro ele é um pouco um resumo da legislação, então a gente fica nele no próximo. Quando a gente fala, então, por exemplo, de aplicação. Em qualquer atividade que envolva utilização de dados pessoais realizada no território brasileiro. Então vamos entender primeiro o que são dados pessoais. Dados pessoais são toda e qualquer informação que identifica uma pessoa ou torna ela identificável. Qual é a diferença, Felipe? Identifica é um CPF, um RG, um título de eleitor. Aquela informação diretamente identifica uma pessoa. O que torna ela identificável, por exemplo? Uma idade, talvez uma geolocalização. A geolocalização, eu sei mais ou menos onde o Felipe está. Tem diversos aplicativos aqui agora que não necessariamente sabem que sou eu, mas sabem que eu estou aqui. Então, pode chegar até mim, concorda? O que mais? De exemplo, classificação econômica, meu estilo de vida, por exemplo. Sou um jovem que economiza dinheiro, enfim, todas as informações que podem, de alguma forma, chegar até uma pessoa natural. Então, nós não estamos falando de empresas. Elas são informações que são consideradas dados pessoais. Felipe, está começando a me preocupar. Mas eu não tenho nada desse negócio de internet, esse negócio, eu tenho uma empresa de transporte. Ou então estou no ramo de indústria, estou despreocupado com isso. Eu vou fazer duas perguntas. Quantos funcionários você tem? Eu tenho 500. Então você está tratando dados de pelo menos 500 pessoas, porque não há distinção se é funcionário ou se não é. E não há distinção na legislação também se o dado está na rede ou não está na rede. Um dado físico, por esses dias eu fui no hotel em Goiânia, foi até engraçado, porque eu cheguei para preencher a ficha, vou visitar um cliente, uma reunião de comitê de segurança de informação, e foi preencher uma ficha e tinha, acho que a pessoa que fez a ficha, ela achou a ficha legal, tinha o máximo de informações possíveis. Tinha até o tipo sanguíneo. O que você quer com o meu tipo sanguíneo? E para piorar, ela falou assim, não, para você acessar no condomínio é com sua digital. Eles coletaram a minha digital. Aí eu fiquei pensando, qual que é o tratamento que eles vão dar, a proteção que eles vão dar para a minha digital, que é um dado mais sensível que eu tenho, que é um dado genético, que é protegido pela lei. Que é um dado protegido pela lei, quando eles estão captando ali num condomínio. Então, o cara lá de baixo do prédio, ele está tratando seu dado. Então, a sua relação, eu sou o dono do hotel, a empresa que está lá embaixo prestando serviço para mim, tem que dar mais segurança, porque ela está coletando dados fisicamente numa ficha escrita manual, de onde você veio, para onde você vai, tudo isso. Uma imobiliária que está lá com aquelas fichas insuportáveis, tudo manual, não sei o quê, assim, não, imobiliária é difícil. E aí o cara coleta informações financeiras, meu comprovante de renda do meu fiador, mando cópia para ele, tudo isso, entrega físico, vou lá, peço bênção do Papa para conseguir alugar o imóvel, tal. Todos esses dados estão no imobiliário, e via de regra físico. Esses dados são dados pessoais, físicos ou digitais, que estão abarcados pela lei, ok? Então, entendemos aí mais ou menos o que são os dados pessoais, a quem se aplica. Como disse, toda e qualquer pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, que realize o tratamento de dados. E o que seria o tratamento de dados? Aí é o conceito mais amplo, armazenamento, uso, compartilhamento, parametrização, comunicação, ou seja, tudo, absolutamente tudo que você fizer com dados pessoais, você está suscetível à aplicação da lei. Então, conseguem perceber que não tem muita escapatória. A LGPD ela veio para ser aplicada para todo e qualquer segmento, sem distinção da complexidade ou não. O cara do comérciozinho da esquina, até o cara que tem uma empresa de TI, ele está suscetível à legislação. Com riscos diferentes, claro, não estou falando que estão todos no mesmo nível. É isso que o trabalho jurídico, competência, tem que focar. Qual é o seu risco para trabalhar o que você tem que fazer, para entender a necessidade do cliente. Ok, mas então tá, entendi mais ou menos o que é dado pessoal, a quem se aplica. E aí quando a gente fala aqui no território... Onde está sendo no território brasileiro, quer dizer o quê? Assim, qualquer pessoa que estiver no Brasil, e você estiver tratando dado, ou você estiver aqui, está aplicável a legislação. Isso quer dizer o quê? Que empresas de fora estão suscetíveis à nossa legislação, entende? Da mesma forma que nós aqui, quando tratarmos dados, por exemplo, de alguém que estiver na Europa, de qualquer forma, eu tenho uma empresa de marketing que oferece publicidade de acordo com a geolocalização. Felipe está indo para a Europa semana que vem. Exemplo, tá, gente? Só sonho. Felipe está indo para a Europa semana que vem. Eu vou lá coletar dados dele, vou indicar para ele uma padaria qualquer lá em Paris. Eu estou tratando dados dele, estou suscetível ao GDPR. Entendeu? Quando, que é o mais importante, Felipe, precisa entender então, porque
você já apertou tudo que eu faço. Eu tenho uma empresa de Big Data aqui. O que eu posso fazer? Quando que eu posso realizar o tratamento desse dado? Que é o escopo mais amplo. Muito tem se dito que, para tudo agora precisa do consentimento do titular. Acabou. Tudo agora você tem que ter o consentimento livre, expresso e inequívoco do titular. Sim e não. Sim, por quê? Porque essa é uma das bases legais para o tratamento de dados. O que são bases legais? São os momentos, as condições ou quando você pode tratar o dado. O consentimento é um. Para quem que ele se aplica de um modo geral? Para quem tem, por exemplo, alguma aplicação. Eu estou com a garganta. Essa é a primeira palestra do dia, eu já estou assim. Para quem tem alguma aplicação, por exemplo. Então, eu tenho a Uber, por exemplo, ela tem lá no termos de uso dela a política de privacidade. Ela fala assim, olha, eu vou coletar o seu dado para essa finalidade A, B, C e D. Eu vou lá, dou o meu consentimento. Qual é uma outra base legal? A execução de um contrato. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho ali uma conta na net, e aí, num momento raro que eu consigo falar com o call center, eu consigo o atendimento. Tem alguém da net aqui não, né? Na hora que eu consegui falar com o call center deles, eu falei assim, a TV não está funcionando e o Cruzeiro está jogando. Cadê o sinal? Ele vai falar o seguinte, olha, eu vou abrir um chamado e vai um prestador de serviço para poder prestar o suporte. Eu tenho um contrato com a NET, concordam? Tem um contrato com a NET ali, que, via de regra, ele é quase que unilateral. Mas, nesse contrato com a NET, quando eu acionei ela para um serviço, dentro desse contrato, que é o serviço de suporte, ela vai, em razão daquela obrigação contratual, pegar o meu dado e, muito provavelmente, falar assim, olha, empresa terceirizada de suporte, vá até a casa do Felipe, esse é o nome do Felipe, esse é o telefone do Felipe, esse é o ponto de conexão do Felipe. Vá lá e faça o reparo. Você concorda que, em razão de uma obrigação do contrato, ela pode tratar o meu dado, que é compartilhar com um terceiro, para que ele executasse uma obrigação que ela tem comigo? Então, assim, é outra base legal. O que é importante? Qual é a repercussão jurídica disso? É que no seu contrato esteja isso de forma clara que você pode fazer. E não só no contrato. Você tem que ter, hoje não tem, quem não tem, inclusive os órgãos públicos, uma política de privacidade no site, falando assim, olha, eu coleto dados pessoais da seguinte forma, a finalidade é essa, e é para isso que eu vou utilizar os seus dados. Esse é um exemplo. Entendeu que essa é uma base legal muito importante. Uma segunda base legal importante, que é o interesse legítimo. Que raio de conceito aberto é esse? É a intenção dele mesmo, tal como interesse público, segurança nacional, todos esses conceitos jurídicos que servem para dar margem de interpretação. O interesse legítimo é um deles. Vou dar um exemplo de interesse legítimo. Eu tenho uma aplicação, estou lá assinante de uma aplicação, que é para poder exercícios físicos. Mentira, né? Vocês veem? Pelo formato arredondado, que essa aplicação está inútil. Mas eu tenho uma aplicação para exercícios físicos. Ela vai lá, por exemplo, vai medir meu batimento cardíaco, o tempo que eu caminhei no dia, 400 metros, e tudo aquilo que é relacionado ao que a aplicação faz. O que é o interesse legítimo dessa aplicação? É, por exemplo, me direcionar, falar assim, olha, Felipe, está tendo aqui uma promoção na Smart Fit, R$ 39,00 de assinatura. Por quê? A atividade fim dela está ligada com a saúde. Então, ela teve um interesse legítimo ali de me direcionar ao marketing. Ela pode fazer isso de forma arbitrária? Não. Ela tem que deixar isso claro na política de privacidade, que ela vai poder utilizar o dado para além daquela atividade fim dela, mas para te direcionar publicidades relacionadas. Está vendo que aquele surto que as pessoas estavam, acabou o marketing digital, acabou o Big Data, ele é levemente mitigado, porque agora você tem uma base jurídica falando o que você pode fazer, só precisa ter o cuidado jurídico para fazer. Mas ele tem um interesse legítimo, por exemplo, de pegar meus dados, por exemplo, de peso, meus dados, por exemplo, de tipo sanguíneo, meus dados, por exemplo, você pode ir lá, ele coleta informação sobre se eu tomo remédio sem prescrição médica e tudo mais, tal, como a rede de, vamos dizer, de medicamentos fez em BH recente. E pegar esses meus dados que ele está coletando, por exemplo, se eu tenho alguma situação de doença, alguma doença, por exemplo, sei lá, sou portador do vírus HIV, por exemplo, e pegar esses meus dados e vender para um plano de saúde, ele tem direito de fazer isso? É interesse legítimo dele? Isso? Não. Mas isso aconteceu pelo menos 2 vezes recentes.
Então, assim, a gente começa a entender, vai ter regulamentação, vai ter explicação sobre isso, mas até pelo senso comum a gente vê. Então, por que era importante essa legislação? Para que esse tipo de coisa seja controlada e seja direcionada. Teve aplicações, por exemplo, dispositivos de relacionamento homoafetivo e tudo mais, que fez isso, que a pessoa indicava lá se ela tinha alguma doença, isso foi nos Estados Unidos, e no caso era HIV, e essa empresa vendeu os dados desses usuários para a empresa de RH. Olha que beleza, né? Uma salva de palmas para o cara que direcionou isso dentro da empresa. Né? Já está no mínimo preso. Então, entendemos mais ou menos algumas das bases legais. É importante aprofundar, entender qual que é a base legal que você se enquadra para realizar o tratamento e ter todos os cuidados jurídicos ali que envolvem esse ajuste. A legislação trata também de uma regulamentação, cumprimento de regras específicas para os dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Os dados sensíveis são, por exemplo, dados ligados à origem étnica, racial, orientação sexual, orientação filosófica, política e religiosa. Todos esses dados eles podem ser coletados, mas eles devem ser tratados e protegidos de uma forma diferente e devem ser utilizados tão somente para o fim que ele direciona. Vou dar um exemplo. Eu coleto um dado pessoal de origem racial. Por algum motivo eu vou poder utilizar aquele dado como discriminação, por exemplo, ou orientação sexual? Não. A legislação vai proteger isso, o princípio da não discriminação. Né? Isso é muito difícil de compreender, porque hoje a gente fala em diversas soluções de inteligência artificial e tudo mais, que de fato vêm para poder ajudar e ajudam, mas quem está lá em cima desenvolvendo o algoritmo tem que ter uma concepção de ética e moral enorme, que no que a gente tem visto de solução tem faltado. Então, assim, são situações muito sensíveis. A proteção dos dados, eu diria que é uma ponta do iceberg que já está assim, muito gigantesco, e a gente está correndo atrás agora, e por isso que a legislação ela tem que ser fortalecida e não combatida. Tá? Dados de menores. Dados de menores vão depender de autorização prévia dos pais. Me dá um exemplo, Felipe. Hoje, a maioria das crianças, por exemplo, tem videogame em casa e fazem compras online dos jogos. Né? E quem é o público dessas empresas são crianças. E aí, via de regra, se tem direcionamentos de marketing excessivo para crianças que só querem comprar, e até mesmo para os pais. Então, para ter um resguardo de legislação vem trazendo isso. E é o que o pessoal apresentou, que é fundamental, é o mapeamento do tratamento. Você precisa manter registro de todo e qualquer dado pessoal que entrou na sua rede. Isso é fundamental. Por quê? Primeiro, você controlar. Segundo, para que você, em caso de algum incidente, você saiba onde que está, o que aconteceu, onde vazou. São as soluções que o pessoal apresentou. Isso é fundamental, você precisa ter isso. O jurídico vai te ajudar de que forma? Porque a solução técnica te ajuda. O jurídico te ajuda na sua relação contratual. Com quem? Com o seu funcionário. Opa, Felipe, eu preciso revisar então que todos os meus contratos de trabalho editados. Felipe, eu preciso criar aqui uma política de segurança da informação. Eu preciso revisar todos os meus contratos com os meus terceiros. Isso é aqui que você vai estar controlando isso. Mas isso bate aonde também? Quando a gente fala de mapear e ter um controle maior da informação. Hoje, aí eu posso não falar com propriedade, mas a questão de o Big Data tomou um impacto em que sentido? Que aquela ideia de vamos coletar o máximo de dados possível, depois eu vejo o que eu faço, isso daí já está perdendo valor, porque vale a pena assumir o risco do cara coletar meu dado, por exemplo, de tipo sanguíneo, sendo que ele não tem uma finalidade, uma necessidade direta para aquele dado? Não vale. Não vale. Nós temos muitos clientes que são startups. E a gente tem direcionado muito isso. Aí eu até fui numa que já está sendo investida agora, e eles têm uma solução muito interessante de cashback. Eu pergunto, o que vocês coletam de dados? E eu sem falar nada da lei, eu falei assim, Felipe, só o que eu preciso. Não coleto mais nada além do que eu preciso. Eu falei assim, você está de parabéns, porque você não precisa mesmo. Se você quer desenvolver uma nova linha, aí você passa a coletar aquela informação, dentro de uma base legal possível, seja o consentimento, seja uma obrigação contratual. Então é muito importante ter isso. E ter isso por quais motivos também, mas em especial, direito dos titulares. E aí vem um ponto que é muito complexo, principalmente para quem presta serviço diretamente para a pessoa física. Que é o quê? Todo e qualquer titular, ou seja, nós, temos direito a acesso à informação, alteração, exclusão, inclusive a portabilidade.
Então, por exemplo, eu entro lá em contato com a NET e eles falam assim, meu nome está errado, altere. Ó, meu regime, meu estado civil está errado, altere. Coisas desse tipo. Mas, mais drásticas, não quero mais utilizar o Ashley Madison lá atrás. O que aconteceu foi isso. Eu não quero mais usar. Apague minha conta e apague os meus dados. A aplicação falou assim, estou apagando. E não apagou. E vazou o dado. Entendeu? Então, quando mas, Felipe, como que eu vou fazer isso? Porque eu tenho uma aplicação, por exemplo, que é eu sou concorrente da Uber e eu tenho que entender por que eu estou perdendo cliente. Quem é que, quando deixou de usar a aplicação, não teve a pergunta lá, por que você está deixando de utilizar a aplicação quando você descredenciou um e-mail lá de marketing? A gente pergunta por quê. Aquilo é um controle de saída de cliente que ele está fazendo. Como que eu vou fazer esse controle se eu sou obrigado a apagar o dado? Essa obrigação na legislação ela é mitigada. Mitigada de que forma? Com a possibilidade de tornar o dado anônimo, que é a anonimização do dado. É um mecanismo, uma técnica razoável, de regra, envolvendo criptografia, que você vai deixar, por meio daquele dado anonimizado, de chegar à origem dele. Ele não pode ter esse caminho reverso. Entendem? Vocês são de tecnologia, muito provavelmente conhecem disso, mas a ideia é essa. Então, esse é um mecanismo que se pode ter e utilizar para que se atenda ao direito do titular, mas não se perca uma informação importante também para fins comerciais. E a questão da portabilidade. O que seria a portabilidade? É o direito do titular virar para você e falar assim, não quero mais sua aplicação, ou não quero mais o seu serviço, eu quero o serviço do seu concorrente. E aí você vai ter que ter um mecanismo de falar assim, tudo bem, está aqui a base de dados no formato adequado, que vai rodar lá no seu cliente. Mas, Felipe, eu não consigo imaginar isso, não. Me dá um exemplo aí. Quem aqui já comprou ação de telefonia ou viu linha telefônica em inventário levando a mão? Ninguém? Ah, obrigado. Antigamente, linha telefônica era bem, assim, extremamente valioso. As pessoas compravam ações das companhias telefônicas quando o mercado não era aberto. Hoje, qual que é o principal mecanismo de concorrência entre as empresas de telefonia, já que o VoIP, o que for, está aí concorrendo com eles em outras questões? É a portabilidade. Portabilidade é um fator de concorrência. Né? Como que vamos pensar isso? Como que a sua aplicação, a aplicação da Facebook, o que for, podem utilizar isso? Eu sei pouco. Se eu soubesse, não estaria aqui palestrando, estaria conversando com o meu desenvolvedor. Assim, vamos trabalhar nisso, porque eu quero ganhar dinheiro nisso. Mas isso vai impactar onde? Porque se a portabilidade da linha telefônica ela é muito estimulada pelos benefícios que são dados pelas linhas telefônicas para aquele serviço que é o commodity, a portabilidade em alguns serviços também podem ser estimuladas por aquelas empresas que oferecem uma maior segurança de informação. Quem aqui já não pensou, por exemplo, pois Facebook todo dia vaza informação? Eu vou parar de usar esse negócio. Todo dia vaza e-mail meu, minha localização, que eu consumi, minhas hashtags, tudo isso. Aí vai chegar com um concorrente, olha aqui, ó, a Apple, vai que lança uma plataforma de rede social. A Apple, o grande marketing dela é a segurança. O que acontece dentro da Apple, fica dentro da Apple. O slogan que eles colocaram lá no meio de Manhattan, cutucando Facebook e Google, foi isso. Né? Lança uma rede social que é extremamente segura, com as mesmas funcionalidades. Quem vai ficar no Facebook? Entende? A portabilidade vem para trazer isso, né? Então, quando a gente fala de legislação, a nova Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não só fala de um arcabouço para segurança, mas de normas que podem até travar o mercado de alguma forma, exigir uma adaptação ali nos processos da empresa, mas uma oportunidade de negócio, assim, indiscutível. E, seguindo aqui, uma coisa que é muito importante em termos de segurança da informação, e mais para frente eu vou falar, é que quando a gente fala de segurança da informação, de dados e tudo mais, nós estamos falando de tecnologia, pessoas e processos. E é impossível que não aconteça algo de errado. É impossível. Vai acontecer um incidente. Então, tenha uma resiliência que absolutamente nada vai te proteger 100%. Vai mitigar bastante. Todas as soluções aqui vão ajudar assim, de uma forma incrível. Mas vou dar um exemplo simples de um vazamento por treinar. A pessoa foi treinada, mas por um equívoco, não uma má intenção, ela foi inclusive demitida. A solução DLP que eles explicaram, que ela protege o vazamento. O cara do Banco Itaú, trabalhava no Itaú, saiu do Itaú, foi trabalhar numa outra empresa. Ligou para o amigo dele, ô fulano,
você lembra aquele relatório que a gente trabalhou e tudo mais, tal? Então, limpa ele aí para mim, me manda só com o meiozinho dele ali da parte técnica, porque eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui. Você pode tirar todas as informações e tal. Eu não quero, não. Não era um caso, vamos dizer assim, de dados do Itaú diretamente. O amigo virou e falou assim, tá bom, estou te mandando. Pegou e direcionou o e-mail. Caiu no DLP, o DLP direcionou para o diretor da área, era informação classificada como confidencial, foi chamado pelo RH demitido de justa causa. A solução veio ajudar, mas quantas outras situações, quando não tem uma solução como essa, isso não pode acontecer? É um e-mail pessoal que a pessoa manda, alguma informação, alguma coisa. Então, assim, a probabilidade de acontecer é imensa. Você tem que ter um mecanismo correto para prevenir, identificar e tratar tão rápido quando aconteça. Beleza? Então, quando acontecer, você tem que ter a notificação obrigatória. Essa notificação ela tem que ser para o mercado, para o consumidor e para a autoridade nacional, que é o ente criado, para poder regulamentar tudo isso. Várias das questões que estão na legislação, que são em aberto, que propositalmente estão em aberto, vão ser tratadas e orientadas por essa autoridade, ok? E aqui nós temos o assentamento sobre o tratamento, que é a elaborar um relatório de impacto e proteção de dados. Isso quer dizer, em que sentido? É igual o relatório de impacto ambiental e tudo mais. Algum dado que você trata super sensível, você tem que ter um relatório, que é uma análise de risco, de, olha, se esse dado vazar, o que vai acontecer? Para você ter um plano de ação. São todas as empresas? A princípio não, mas todas as empresas que tratam com dados sensíveis financeiros são orientadas. Então, um exemplo é o Banco Inter. O Banco Inter, hoje eu acredito que eles tenham um relatório de impacto se vazar de novo, por exemplo, a chave pública de acesso às contas, né? Esse é um fator importantíssimo. E também, extremamente importante aqui, nós temos a figura do Data Protection Officer, que é o DPO, que é a pessoa encarregada dentro da instituição ali, a empresa, enfim, que é o responsável o canal de comunicação junto ao titular, à autoridade pública, mas é a pessoa também ali que vai nortear internamente a empresa em relação a como realizar o tratamento de dados, proteção. Vamos simplificar, é o Compliance Officer da proteção de dados. É o cara que vai orientar em toda a conjuntura de processo, procedimento, dentro das bases tecnológicas que são necessárias, tem que ter mesmo, mas dentro também do que é normativa, instrução e tudo mais. Felipe, se eu não fizer isso, qual que é o meu risco? É o que já falaram aqui. Multa de até 50 milhões de reais. E tem penalidades, ou pensar assim, riscos maiores. Dou um exemplo. Quem quer ser aqui capa do Estado de Minas do dia 23 de agosto de 2010, que é um dia depois do início de vigência da lei, com a seguinte manchete. 22 não, mas eu vou colocar, final de 2020. Empresa X é a primeira penalizada no Brasil pela LGPD. Olha o impacto da sua imagem numa manchete dessa, né? Olha como que você fica. Você já vai entrar em contato com o Felipe e falar assim, Felipe, estou registrando uma nova marca, estou mudando aqui meu escopo, porque é um dano incomensurável. Então, dá para deixar para depois? Não dá. É um trabalho muito longo, seja de implementação da parte tecnológica, que também não é do dia para a noite, seja da parte de pessoas. E pessoas que eu falo, treinamento, documentos e tudo mais. Deixa eu pular aqui, deixa a gente chegar no ponto que eu gostaria de mostrar. E aí, quando a gente fala de riscos e tudo mais, qual que é o valor da sua informação, quais são os seus principais riscos? Nós temos os riscos internos, que estão muito ligados às pessoas, sejam elas mal intencionadas ou negligentes ou não treinadas. Então, pode ter vazamento, utilização indevida, roubo físico, tratamento errôneo de dados, uso equivocado de recursos, vítima de phishing, o que for. Nós fizemos um trabalho de análise de gap, que é um trabalho que o jurídico faz em conjunto com a empresa de tecnologia e tal, que é para poder identificar quais são os gaps que a empresa tem ali, né, em termos de LGPD, de segurança da informação, e via de regra, quem não tem uma política já está em conformidade de 20% a 30% só. Então, assim, não se assustem se acontecer um gap análise na sua empresa e identificar vazamento. E é engraçado porque nas empresas de TI, que a galera que se diz super antenada, de fato nós temos resultados de phishing, que phishing são ou engenharia social, que são testes que estimulam a pessoa a cair ali naquele, vamos dizer assim, armadilha, né?
E de 25%, 40% das pessoas caíram, ou pior, senhas que são... Tem um cliente que tem 400 funcionários. Dos 400 funcionários, envolvendo a autodireção, 40 utilizavam a senha 1. 200 e alguma coisa utilizavam, tipo, 3 caracteres e a sigla da empresa. Vou dar um exemplo. 1, 2, 3, SA. Então, assim, tá vendo como que se envolve uma política de segurança da informação que vai desde a parte técnica até a parte de processo, a criação de senha e tudo mais? Não dá. E quando a gente fala nessa pessoa aqui, nós estamos falando do seu contrato com ela, do seu contrato de trabalho com ela, de você treinar essa pessoa, de você ter uma política de segurança da informação, que ela tenha ciência e certifique-se de que ela tem conhecimento. Não adianta, é aí que é o maior pecado vamos dizer assim, nosso, é que fala assim, vou fazer um documento, peço para o meu empregado assinar e estou resolvido. Não é? Porque é a mesma coisa que criou uma política de compliance, está lá, está resolvido. Ninguém nunca recebeu um treinamento, ninguém nunca só assinou, não tem uma confirmação que aquela pessoa foi treinada. No dia que chegar uma fiscalização, ou o que for, tiver um vazamento, e for entrevistar essas pessoas, você não, só assinei e tudo mais. É pior você ter algo porco e simplesmente para inglês ver, do que não ter. Se você for fazer isso, você fala assim, não façam. Faz o trem direito. Faz o trem, instrua a pessoa para você evitar o risco. Nós estamos falando de um risco, é um risco alto, e não dá para a gente querer disfarçá-lo só com um proforma. Tá? Isso aí seja, como eu estou falando aqui, são as questões de boas práticas e governança, que é a criação dessas regras de governança, normas de segurança, tudo ligado à parte administrativa, que é o jurídico, e à parte técnica. E os riscos externos, né, que é o ativismo, terceiros e fornecedores. Aqui são as soluções que o pessoal muito bem apresentou, que são excelentes, mas qual é a sua relação com o seu terceiro e seu fornecedor? Você tem garantido isso no contrato, por exemplo, com ele, que ele vai se responsabilizar, seja pelo uso correto das informações, que isso é fundamental, né, porque você é o controlador do dado, mas ele é um operador do seu dado. Vou dar um exemplo, a empresa de marketing que você contrata. Você está passando sua base de mailing para eles ali. Ele vai utilizar aquela informação tão somente para o fim que ele combinou com você? Você tem que estar resguardado isso em contrato. Né? E resguardar também que ele vai ter alguma segurança de informação para tratar o dado que você está disponibilizando, porque senão você também será responsabilizado junto com ele. Entende? Então, essa relação, ela ramifica para todos os lados, seja para dentro da casa, principalmente para fora. Não dá mais hoje para você buscar uma contratação de alguém que vai estar tratando dos seus dados ou de seus clientes, sem exigir desse cara alguma garantia. Entende? Isso é inevitável. Então, mas isso não, a lei não, ela é geral, mas ela é genérica, e exatamente para ser genérica, cada um tem que olhar para dentro de casa e entender qual é a sua necessidade. Esse entendimento da necessidade, ele passa muito no filtro. Uma empresa que vamos dar o exemplo, um banco Inter, que é empresa de tecnologia, um banco digital, ao cara da padaria. Vocês entendem que eles têm a mesma necessidade de proteção de segurança de informação? De forma alguma, né? Mas eu tenho uma empresa aqui que é de transportes, eu tenho, sei lá, quantas informações indiretamente coletadas. Olha a dificuldade que esse cara vai ter. Ele tem uma necessidade que é diferente de um cara de TI, mas ele tem uma necessidade. Ele tem que entender ela e buscar atender. E esse atendimento também varia de formas para formas, sejam com soluções tecnológicas diferentes, sejam com questões jurídicas diferentes, ou até mesmo certificações, a exemplo aí da ISO 27001, que é uma certificação que direciona para a questão de segurança da informação. E aí, quando a gente fala disso, a gente volta para aquele velho ciclo que está todo mundo cansado de ver, que é o planejar, definir o escopo, entender as falhas, preparar o que fazer, treinar e revisar. Esse ciclo, ele é importantíssimo, ele já vem, vamos dizer, sendo batido na tecla nele, desde a lei anticorrupção, né, que é o ciclo de compliance, a gente vê muito disso, mas quando a gente fala de proteção de dados, a gente tem esse ciclo aqui dentro, nós temos, como eu disse, pessoas, processos e tecnologia envolvida. Então é um trabalho muito difícil. E o trabalho que eu acho que é mais difícil ainda, para além dos riscos externos e internos de tecnologia, está aqui. Você tem pessoas muito bem treinadas, documentos muito bem feitos e trabalhados para que a sua garantia, no mínimo, que quando acontecer, você saiba responder rápido e você esteja resguardado. Assim, olha, eu fiz isso, eu reagi nessa velocidade, o meu sistema detectou, via DLP, o que for, eu atendi com 24 horas,
E eu fiz o que eu tinha que fazer. A autoridade vai olhar e falar assim, de fato, você fez o que era possível. Ou só te adverti. Aconteceu isso. Não, não fiz nada. Demorei 20 dias para levantar do computador de tanto medo que eu estava. Assim, nossa, vazou todos os dados financeiros do meu cliente, das pessoas aqui. Não sabia o que fazer, não tinha nada, não procurei um advogado e tudo mais. E agora estou vindo aqui te falar, a autoridade ficou sabendo. Qual que é o seu risco de tomar penalidade nesse caso? Muito maior, né? Indiscutivelmente. Então, pessoal, basicamente, é isso. Acho que o tempo está esgotando aí. Tentei seguir mais ou menos a toque de caixa, mas acho que de informação para 2018 ali, né? Eu fiquei no ano passado. Eu tenho outra apresentação hoje e eu vi isso. Aí eu já tirei, mas eu já tinha mandado para o pessoal aqui. Mas é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso? Fique à vontade de fazer. A gente tenta tratar aqui rapidinho. Felipe, né? Isso. Felipe, em relação a... que hoje em dia, quando você contrata alguma coisa... Alô? Hoje em dia, quando você contrata uma empresa, você tem, por exemplo, você vai contratar alguma coisa que tem, você vê o contrato, está todo, letras que você não consegue enxergar nem com óculos. É um aceite tácito ali, você vai ter que aceitar aquilo, então você não tem o serviço prestado. Só que hoje em dia você tem NetSol, que a gente acredita que você está contratando uma empresa que vai te proteger seus dados. Você tem um antivírus que você acredita que está protegendo seus dados. E no final das contas, você não está protegido por nenhuma delas, não, claro, estou falando do ataque, coisa que passa que é contra qualquer situação, entendeu? Como é que fica essa situação? Eles são corresponsáveis, não são? Você acha que você está perguntando? Eu vejo duas perguntas, na verdade. A primeira é o seguinte: eu posso fazer o que for que eu vou ter um risco e é isso? Assim, é isso. Só que a importância é de como você vai atender aquele risco. O exemplo que você me deu, olhar, contratei a NetSol e tudo mais, tem lá toda a parte tecnológica. Aí eu te pergunto, seu nome? Gilberto. Gilberto, aconteceu lá, quem dentro da sua empresa vai responder por isso? Vai chegar, olhar o resultado, vai direcionar isso para o jurídico, vai comunicar isso para o consumidor, vai comunicar isso para a autoridade competente? Quem? Não tem. Tá vendo que nesse processo que eu falei, pessoas, tecnologia e tudo mais, está faltando na parte de pessoas ser treinada? Entendeu? Porque não adianta eu ter tecnologia se eu não ter quem ali dentro que vai receber aquilo e vai tratar aquilo de forma rápida. Que é a figura do DPO lá, o Data Privacy Officer. É o cara que você vai alocar dentro da sua empresa, você hoje é o responsável por isso. Pode ser um jurídico, que for tal, mas ele é o responsável por isso. Aí você atende um pouco dessa falha nesse processo. Você tinha um processo de tecnologia ali, você tinha um processo, mas não tinha um processo de pessoa que está falha. Tá? Agora que essa responsabilidade do contrato que você disse, vai depender da situação, como todo advogado fala, né? Vai depender da situação, caso concreto. Por quê? Porque a legislação ela traz alguns agentes que são responsáveis. O controlador, que é a pessoa que pega o dado diretamente. Vou pensar, vou dar um exemplo, o empregador. O empregador ele é o controlador direto dos dados daquela pessoa. Ele tem nome, renda, que é um dado que pode identificar, idade, CPF, todos os dados da pessoa. Ele contrata uma empresa, por exemplo, para fazer a gestão de folha de pagamento, um RH em nuvem, SaaS. Essa pessoa, a figura dele chama-se operador. Ele está operacionalizando aquele dado, entendeu? A responsabilidade da operacionalização daquele dado passa por duas coisas. A primeira ele tem que seguir o que está na lei, ou seja, quando eu falo que seguir o que está na lei, ele não pode pegar o dado para um fim de tratamento de folha e vender para uma empresa de recursos humanos, entendeu? E segundo, de acordo com suas orientações, que tangencia um pouco. Olha, os dados, você só pode fazer isso, entendeu? Se ele fizer qualquer algo fora disso, por exemplo, vazou o dado na nuvem dele, não é a sua, você não vai ter responsabilidade, entendeu? Porque você tem a separação da figura. E a questão do código civil mesmo. O que é um dano? É um agente causador, um nexo causal de dano. Você não é um agente causador, então mata aqui a conversa. Entendeu? Quando você seria o agente causador, você seria solidário. Vamos supor que você passou uma orientação equivocada, ilegal para ele. Ou vocês compartilharam o risco de alguma coisa. Vocês dividem um data center de um cliente, por exemplo, caso muito legal. A gente foi fazer essa reunião de segurança de informação e tal. Ah, seus dados são em nuvem? Não, a gente tem um data center. Onde que está o data center? No subsolo, mas aqui é a região de vez em quando alaga. Juro por Deus. Eu juro por Deus. Mas não, meus parabéns.
Meus parabéns. Não, você vai subir nesse data center, você vai para o terceiro andar agora. Caju, na garagem, e a garagem com enorme frequência alagada. Né? Então, assim, olha o risco que ele assumiu, entende? Então, assim, vai depender mesmo do caso, mas e é isso que eu estou te falando. Ou vai vir do lado de lá, que eles vão ter uma segurança de informação, ou você vai ter que exigir. Você vai ter que exigir de alguma forma. Eu sei que é muito difícil alguns contratos negociar. Você vai fazer um contrato com uma grande empresa, um banco, por exemplo, você não negocia, mas relaxa, o banco já tem uma série de orientações e normas para a segurança da informação. Mas vou pensar uma empresa grande, mas que não tem esse poder de regulamentação. Você vai ter que tentar exigir ou tentar falar assim, não, você não tem a empresa concorrente que tem, eu vou para ele. Esse caso mesmo, meu cliente, que é uma grande empresa, ela perdeu um contrato por isso. O contrato dela quase não se mexe, padrão. Você tem segurança de informação? Não tem, não obrigado pelo seu concorrente. Entendeu? Bom dia. Bom dia. Duas perguntas. Primeiro, essa pessoa, essa figura referência de segurança que vai lidar com essa parte para a empresa, com o órgão aí responsável, ela parece que era obrigatório ser uma pessoa natural, mas hoje parece que isso já está numa discussão diferente, pode ser um terceiro, pessoa jurídica, alguma coisa do tipo. Posso te responder essa uma vez? A redação original era pessoa física, a medida provisória do ano passado, inclusive terminou a vigência essa semana e prorrogou de novo, prorrogado pelo Rodrigo Maia, ela manteve a redação da medida provisória, que ela tirou a palavra natural, deixou qualquer pessoa, que dá margem para entender que é pessoa física ou jurídica. Que aí se cria, inclusive, um nicho de mercado, se manter dessa forma. Né? Na Europa, é qualquer pessoa. Então, tem empresas na Europa que são empresas de DPO. Eles terceirizam a função de DPO. Entendeu? Bom, a segunda pergunta, nós somos da área hospitalar. Né? E muito me preocupa aquela questão da possibilidade do usuário, lá do dono do dado, do proprietário, ter essa possibilidade de solicitar, inclusive, a exclusão do dado da sua base de dados. Como que isso se aplicaria a essa área? Então, assim, eu faltei com isso na apresentação de explicar, porque esse direito do titular, ele não é um direito absoluto, né, como um direito que se tem. Então, o exemplo, no caso de vocês, de base de dados hospitalar, o que for, e eu exemplo para a gente de instituição financeira. Existem legislações que exigem o armazenamento daquela informação por determinado tempo. Então, por exemplo, as políticas de segurança de privacidade que eu faço, a gente coloca, olha, titular, você pode excluir seu dado, mas esse direito não é absoluto. Em alguns casos, não poderemos excluir, e vou te explicar o porquê. Porque é o caso, eu não posso chegar para um banco Itaú e falar assim, olha, cansei, apague todos os meus dados, meu registro de transação financeira e tudo mais. O banco fala assim, não posso, eu tenho a obrigação de manter seus dados aqui por 5 anos. Então, o que for possível, eu vou tentar anonimizar ou excluir, mas o que não for possível, eu não vou fazer. Mas a coisa, Marco Civil da Internet, exige que os provedores de conexão mantenham um registro ali pelo período de 3 ou 6 meses, não dá para pagar, tem que manter. Então, assim, a LGPD, ela não sobrepõe legislações federais e nem Constituição. Então, isso você tem que manter, isso é mantido. Só um minutinho. Eu abri para pergunta, Jorge, nem sabia se... Felipe, um caso hipotético assim. Estou participando aqui do treinamento, eu tirei uma foto aí do seu quadro, por exemplo, aí que tem dados sensíveis. Expus isso na internet. Eu, como pessoa física, seu dado está exposto. Meu Facebook, por exemplo. Cuidado, viu? Estou de olho no você. Eu, como pessoa física, eu posso sofrer alguma... Você pode. A legislação, ela assim, qual que é a probabilidade da autoridade chegar a você pequena? Se você for um hacker famoso aí e tal, estiver estrelando um filme daqui a um tempo, é possível. Mas, então, assim, qual que é a distinção que é feita, por exemplo? A legislação não se aplica para tratamento de dados, por exemplo, para fins jornalísticos. Imagina um repórter que está fazendo uma investigação, por exemplo, no caso lá da Marielle Franco, né, que a gente vê muito mais gente envolvida do que deveria. E ele virar e falar assim, então, seu policial, os caras da Polícia Federal lá, eu estou te investigando, assina aqui para mim sua autorização, entendeu? Não dá. Então a legislação ela prevê caráter de exceção, por exemplo, que é o tratamento de dados, vamos dizer, coleta de nome, localização que a pessoa estava, onde ela foi vista, para fins jornalísticos, não se aplica.
Você tem que usar, sem discriminação e tudo mais, mas as autorizações não se aplicam. No seu caso, por exemplo, se você tirou para fins acadêmicos, para fins jornalísticos, se quiser publicar a foto aqui do Felipe, meu nome, meu telefone, no New York Times, eu vou adorar. Mas se for qualquer outro fim, aí você está destoando. É a mesma coisa do jornal, o exemplo que eu estava dando. Ele usou o meu dado para fazer uma reportagem. Ótimo, está lá meu nome, meu, enfim, telefone, meu e-mail. Mas ele pegou meu e-mail ali, colocou no raio da base de e-mail dele e começou a me disparar marketing. Aonde está que eu falei que ele poderia fazer isso? Entendeu? É o caso. Se você tira para registro, para fins acadêmicos e tudo mais, ótimo. Mas você tira para alguma utilização que não é do que está previsto na lei em caráter de exceção, não pode. E aí você está sujeito à advertência, aí eu poder virar para você pedir para excluir e tudo mais. Entendeu? Mais algum? Só uma pergunta. O cadastro de cliente que você vai fazer na minha empresa. Aqui, ó. O cadastro de cliente que eu vou fazer na minha empresa. O cliente chegou lá para fazer um cadastro dele. Sua empresa é de quê? Desculpa. É atacado de papelaria. Ok. Aí ele vai fazer um cadastro comigo. Ou até mesmo um cadastro de funcionário. Cadastro de no RH. Eu tenho que ter algum contrato informando para que uso que vai ter este cadastro e o que vai ser feito, principalmente também, por exemplo? Isso é importante. Se você, por exemplo, cadastra seu cliente lá e aí, para fim de comprar algo que você venda, e começa a disparar marketing para ele, você poderia até alegar que é fim legítimo, que é uma daquelas bases legais. Mas em qual momento que teve a transparência que isso era um fim legítimo que você poderia utilizar? Então, o que eu te sugiro é, ou ter, não sei se você utiliza redes sociais, sites, tem um site lá, que tem uma política de privacidade divulgada, super transparente. Eu dou um exemplo para vocês. O Facebook, não, a Google é uma das empresas que mais busca isso e sempre está tomando ferrada na União Europeia. Ela tomou uma penalidade de não sei quantos milhões de reais, porque a política de privacidade delas, de 26 páginas, não era transparente. E eu concordei. Eu li a política inteira, olhei e disse, de fato, não estou entendendo como é que eu faço para pagar mesmo meu dado. Então, assim, tá vendo que faltou transparência? No seu caso, tem que ter. Qual vai ser o risco? Ele é muito pequeno. Ele é pequeno, não sei qual é o seu volume de cliente, mas ele é pequeno em comparação com a empresa de tecnologia. Mas você consegue mitigar ele de que forma? Faça uma política de privacidade, ou na ordem de serviço ali, indique numa contrafolha, o que for, enfim, dá para você ter alguns meios aí de identificar, olha, vou coletar seus dados para fins de cadastro, mas eu poderia utilizá-los também para fins de direcionamento de marketing. O que é importante é, para quem você vai compartilhar isso? Eu vendo ele para empresas de marketing, ou mando para qualquer empresa de marketing. Você pode até fazer, se você deixar claro, mas você tem que saber para todo mundo que você compartilhou. Porque o grande problema também, a dificuldade é essa. O dado entra na sua base de dados, você consegue controlar onde que ele está, mas para onde ele saiu, para quem você compartilhou, para que ele utilizasse para marketing, por exemplo, às vezes as empresas não têm. E com a vigência da lei vai ter que ter, entendeu? Vamos terminar com essas duas perguntas, né? Sim. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida é a seguinte: a empresa que eu trabalho, a gente tem aproximadamente 1.800 sócios. E a gente recebe as informações pessoais desses sócios, como salário não, a gente recebe uma margem que eles podem usar, a gente recebe várias informações de um terceiro, que é a Assembleia. Uhum. E a gente utiliza essas informações para aprovação da compra deles ou utilização de serviços na associação. Você tem uma associação, mas você falou 1.000 e tantos sócios, eu falei assim, meu Deus, isso é uma SEA de capital aberto, né? Então, a pergunta é a seguinte: nós vamos ter que fazer contratos de privacidade para eles darem aceite da utilização desses dados, tanto para os associados, quanto para o envio e recebimento da Assembleia? No caso, você está falando da Assembleia Legislativa. Essa é uma relação um pouco diferente, que tem uma disposição da legislação que fala entre o compartilhamento de dados entre poder público e poder privado. Mas não vamos entrar nisso agora não, atendendo basicamente no que estamos perguntando. A sua associação, minimamente, ela tem que ter, o mesmo que eu falei com ela, uma política de privacidade. Porque você consegue, talvez, amarrar a sua atuação em alguma das bases legais, que uma que eu não mencionei aqui é a utilização pelo poder público para fins de execução de políticas públicas ou cumprimento de contratos administrativos, o que for.
ela pode realizar o dado, tratar o dado nessa base legal. Então, assim, o que eu preciso, e é o que é exigível em caráter unânime, seja órgão público ou ente privado, o que for, é a transparência. Falar, olha, seu dado está sendo coletado e a finalidade é essa. Eu não preciso que você me fale, por exemplo, o rateio, quanto que é e tudo mais. Pessoal, informações financeiras poderão ser utilizadas para fins de direcionamento, enfim, de pagamentos e tudo mais. Coisas desse tipo, entendeu? Mas você tem que ter isso divulgado, e aí eu teria que entender um pouco melhor a sua relação junto com os associados, ou enfim, os contratos que você tem para fazer, olha, aqui você tem que editar seu contrato, alterá-lo nesse ponto aqui para prever isso daqui, entendeu? Mas, no mínimo, você vai ter que ter isso divulgado, de como você faz, que é a política de privacidade. Então, não é necessário um aceite. O importante é que eles tenham conhecimento de como que está sendo utilizados esses dados, não é isso? Eles são associados, nós estamos falando dos associados. Isso. Os associados, você consegue, eu falei, são 9 ou 10 bases legais. Ou você vai atrelar isso para um fim legítimo, que é da própria associação, que é passar a remuneração deles, e aí você, a esse fim legítimo, que é uma base legal, você amarra a transparência, que é a política de privacidade, ok? Ou então você vai para o segundo caminho de outra base legal, que é o quê? O consentimento. Ele dá o consentimento e você também tem a política de privacidade. Eu vejo esses dois caminhos para vocês. Então, assim, qual vocês vão adotar com mais risco ou menos risco, depende. O que tem menos risco, óbvio, é o consentimento expresso dessa pessoa, né? Então, assim, é um caminho que vocês podem adotar, mas vocês têm pelo menos dois caminhos para solucionar isso, mas ambos envolvem ter a política de privacidade e a transparência de como que essa informação está sendo tratada. Entendi. Obrigado. Felipe, a Sodexo, a empresa que eu represento aqui, ela é um braço da matriz, ela fica em Portugal. Lá, obviamente, já existem as leis. Porém, tem serviços que rodam tanto aqui quanto em servidores lá. Como é que a Sodexo tem que enxergar? Como é que a minha empresa tem que enxergar isso? Eu tenho que responder as duas leis ou tem alguma especificidade? O fato de você ter uma base compartilhada, ou seja, a transferência de dados internacionais, desde o dia 25 de maio de 2018, vocês estão suscetíveis ao GDPR, que é a legislação europeia. Então, é um casamento, vamos dizer assim, não é um casamento não, mas é uma adaptação, quase que você faz para um serve para outro. Vamos pensar no texto original da nossa lei, porque a IBP, por exemplo, já vem mudando algumas coisas e estão tendo audiências públicas para debater e tem pelo menos 176 pedidos de emenda. Então, assim, estão querendo fazer um bicho de sete cabeças com a legislação. Mas a base legal é muito similar. Então, da mesma forma que estão atendendo lá, isso deveria ser replicado para atender aqui, tá? Na mesma segurança, porque vocês estão suscetíveis ao GDPR já. Vocês estão tratando dados que estão no território europeu. Então, se acontecer alguma coisa, óbvio, o problema é que não vai ser sem problema, porque a gente fala uma questão do princípio da territorialidade. Pode um raio de um Estado europeu chegar lá e falar assim, tá aqui uma multa para você, Felipe. Eu vou receber isso ali no primeiro momento e falar assim, você não tem autoridade para isso, mas vai entrar numa discussão da advocacia internacional, sabe? Mas que eu prefiro evitar o risco. Então, eu sugiro que vocês, o que está sendo feito lá em termos de segurança, arquitetura de rede, processo, seja replicado para cá. Bacana, gente. O Erasmo quer falar alguma coisa? Bom dia, gente. Meu nome é Erasmo, para quem não me conhece. Eu sou diretor da NetSol, sou sócio do Jorge aqui desde a BHNet, né, Jorge? Só que o Jorge é atleticano, infelizmente. Tem essa vantagem. Então, a presença de vocês aqui foi muito boa para nós agradecemos todos que estiveram aqui, essa disponibilidade de passar uma manhã aqui com a gente. E a gente queria disponibilizar a NetSol para integrar todas essas questões aí referentes ao que foi apresentado aqui, né? A gente está agradecendo da Meltente, da Sonic Wall, o William da Fospoint e Felipe aqui da Melo Campos, né? Como parceiros aí, e que nós estamos então em condições hoje de integrar todas essas questões aí referentes às nossas demandas aí, que vão ser a necessidade da gente se adaptar a essa legislação até o ano que vem. Vocês já perceberam aí
amplitude dessa questão de GDPR e da LGPD, né? Da lei europeia, que algumas empresas já estão adequadas a ela por terem braços no Brasil ou por serem atuantes também fora do Brasil. A gente tem alguns clientes aí que já tiveram que se adequar antecipadamente. Essas empresas têm percebido como que isso acaba sendo de abrangência geral da empresa, né? Ela é multidisciplinar dentro da empresa. Não adianta só a área de TI se preocupar com isso, porque ela vai ter que envolver procedimentos diversos dentro da empresa. Então, a área de TI talvez tenha que ser o motor dessa adequação por envolver muitas coisas, mas na prática, até os dados coletados em papel são envolvidos nessa questão. Talvez sejam mais difíceis de vazar por não terem facilidade de serem multiplicados, né? Mas também estão envolvidos. Então, o jurídico da empresa tem que estar envolvido e, principalmente, naturalmente, a alta direção. E essa vai ser apenas vocês como motor para que isso chegue à alta direção. Sem envolvimento da alta direção, a empresa não vai se adequar para isso, né? Mas talvez eles nem saibam dessa lei, talvez as empresas não estejam ainda mobilizadas quanto a isso. Naturalmente, que à medida que for o tempo passando e a gente chegando mais próximo da vigência da lei, que é o ano que vem, isso vai ser mais divulgado, todas as empresas começam a ter informação pela imprensa e pelo próprio governo a respeito disso. Só que o tempo vai ser muito curto. Há muita coisa que envolve as empresas, e então a gente precisaria de tempo para se adaptar. Então, tem que começar logo. Envolve muitas áreas da empresa, muitos procedimentos internos, e vai causar dificuldade se tiver que implementar isso de última hora. Então, queria colocar a NetSol à disposição para ajudar no que for necessário. Tem empresa que vai ter que ter sensibilização de toda a empresa nesse sentido, promovendo palestras. Acho que o pessoal pode nos ajudar aí também. Eu sei que eles têm feito palestras aí específicas para a empresa, para alguns segmentos, porque tem que sensibilizar toda a empresa quanto à necessidade de se adequar a isso aí. Não adianta ficar isso só dentro do TI e reclamando que nós temos que contratar mais isso, mais aquilo, e vai ser difícil para vocês tocarem esse projeto internamente. Eu queria agora trazer todo o pessoal da NetSol aqui para apresentar para vocês, um por um. Enquanto o pessoal está vendo, gente, a gente vai fazer alguns sorteios aqui, e esse aplicativo chama Kahoot. Vocês precisam acessar o Kahoot com 2 O's, né, .it, e dar o nome, né, de forma que a gente consiga reconhecer vocês, e a gente vai fazer 5 perguntas, e quem acertar com mais velocidade, maior número de perguntas, irão ganhar os prêmios aqui. A gente tem o Google Home, que a NetSol está oferecendo, tem uma mochila que a Sonicol está oferecendo, tem, parece que um fone, né, que a PostPoint está oferecendo, e tem até depois também uns outros brindes que o pessoal da EasyVolt trouxe, que aí a gente vai, na sequência, a gente vai distribuindo. Então a gente vai pela ordem das apresentações. O primeiro colocado ganha o prêmio da NetSol, o segundo ganha o prêmio da PostPoint, o terceiro ganha o prêmio da Sonicol. Então eu queria começar aqui pelo geral, o nosso diretor. Bom dia a todos. Aretusa, que cuida da parte de novos clientes e mais na parte comercial, né? O Marcelo, que é nosso Insights, Sales, e ele ajuda na parte de marketing também. O Douglas, que muitos de vocês talvez conheçam, que é o nosso gerente do Service Desk. A Ana Paula, que está com a gente, a NetSol tem 19 anos, ela tem 18 anos que está com a gente. Quase todo mundo deve conhecer. A Keila também, que já tem 15 anos. 15 anos que está com a gente aqui. A Jordana, que cuida da parte de atendimento ao cliente, da parte financeira e um back-office também para nós.
E não se o resto... preocupem que a equipe de TI está atendendo vocês lá, tá? A equipe de TI só veio o Douglas representando aqui, porque ele não podia deixar vocês sem atendimento. Vocês estão aqui, mas deve ter alguém do lado de lá que pode estar precisando de atendimento a essa hora. Então, vamos passar o sorteio ali para o Jorge, ali as perguntas. Obrigado. Não sei se todo mundo conseguiu entrar, já tem 38 pessoas, né? Dá mais um pouquinho. Olha lá. Obrigado pela atenção.